Graças a Deus, nosso irmão Hanoi tem chegado. A paz do Senhor, irmão Hanoi. A paz do Senhor, Marco Luiz. Aproveite para ver como é que está a questão de som, de áudio aí, né? Eu Aqui consigo tá, lhe ok. ouvir, graças a Deus. Eu já estava aqui, irmão Hanoi, adiantando, falando do que nós vimos na última segunda-feira, né, onde tratamos sobre como o homem foi criado, né, segundo a Escritura, e foi criado como nós lemos, podemos compartilhar, né? Graças a Deus é a linguagem do momento, compartilhar. Nós compartilhamos aqui a Escritura e ficamos cientes pela palavra que o homem foi criado por Deus, né? E nós estamos aqui hoje com o mesmo propósito. Eu tinha acabado aqui de ler o versículo 130 do Salmo 119, que está escrito: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Também estávamos aqui relembrando que, como o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo, que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele implorava, né? Conjuro-te, implorar e suplicar que Timóteo pregasse a palavra, pregar a palavra. E também o apóstolo Pedro diz que se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Mano, aí, quiser dizer alguma coisa nesses minutinhos aqui, daqui a pouquinho você já vai entrar dando continuidade à leitura de hoje, ao assunto de hoje. Sim. Primeiramente, damos graças a Deus, né, por mais uma oportunidade. Como o irmão já tem falado, de eu, aqui do Instagram, compartilhar aquilo que cremos. Como citei da primeira vez, agora vou citar novamente, o salmista, o Salmo 116, né? Ele agradecendo a Deus pela salvação. No Salmo 116, a primeira parte do verso 10, ele diz: "Cri, por isso falei." O apóstolo Paulo também, ele cita isso no Novo Testamento. Verdade. Na segunda carta aos Coríntios, né, ele cita o salmista: "Cri, por isso falei." Estamos aqui dessa feita para compartilhar mais uma vez aquilo que cremos, conforme a Escritura. Como já o irmão já adiantou, que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, né? Sua imagem e semelhança os criou. E foi bem frisado que tudo quanto ele fez foi bom. Muito bom. Foi frisado, né, na primeira vez que a gente compartilhou. Isso. E o interessante é que a gente também leu o Salomão, quando ele escreve a Eclesiastes, que uma coisa ele achou, que Deus fez o homem muito reto. E na versão que o senhor leu naquele dia, diz que era justo, né? É, verdade. Justo. Mas também tem algo triste mais à frente. Ele buscou as suas próprias invenções. Verdade. E na Bíblia Viva, invenções está. Cada um buscou viver a seu próprio modo, né, e acabaram se desviando. Bom, Hanoi, eu creio que você está com hora aí, eu dei um pequeno vacilo aqui. Tem como você ver a hora? Tô. Pronto. Então, exatamente 21h34 aqui no Meu Jesus, então já atrasamos 4 minutos. Queremos agradecer os que já estão conosco e você já pode dar continuidade, né? Queremos agradecer aos que já estão aí acompanhando. Eu vou me ausentar um tiquinho para eu pegar aqui um negócio para ficar também me guiando pela hora. Mas o irmão Hanoi vai ficar com você e ele já vai dar continuidade lendo a sequência. Hoje, queridos que nos acompanham, irmão Gilmar está por aí, irmão Jailson,
Eu chamo de irmão, é um irmão, Jailson. Deus o abençoe também, e aos demais que hão de chegar. A gente vai compartilhar aqui, ainda em Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, na Escritura, a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje a partir do verso 4. Gênesis 2 e o verso 4, que está escrito assim: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Aí o verso 6, Gênesis 2, verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Lembra que na live passada a gente falou um pouco sobre isso? Verdade. Que Paulo trouxe isso aos escritos no Novo Testamento, né, da alma vivente. Aí, isso. O ponto de partida que vamos frisar hoje, queridos, é o verso 8, que está escrito assim, Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore. Observe bem, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida, olha só. Além disso, está escrito, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E o verso 10 está escrito, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aí eu quero adiantar um pouco a leitura, porque do verso 11 ao verso 14 vai falar as características aqui desses rios, né, no jardim que Deus fez. E vamos partir para o verso 15 de Gênesis 2, algo tremendo para a humanidade. E querendo Deus mais à frente a gente vê, sem dar spoiler, não é? É só para a gente acompanhar. Quem gosta de spoiler é irmã Geisiane. Geisiane gosta. Mas vamos lá. Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim. Ó, repetindo mais uma vez. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aí observe bem, verso 16. E ordenou, olha só como está escrito. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mediante essa leitura de Gênesis capítulo 2,
do verso 4 ao verso de número 10 e depois do verso 15 ao verso 16, irmão Marcos, a gente vê aqui o cuidado de Deus em ter feito todas as coisas, ter feito o homem e ainda assim preparar um lugar especial para ele, que não lhe faltasse nada, porque é isso que está escrito. A partir do verso 8, quando ele diz que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Éden, né, do Oriente, Isso. e pôs ali o homem que tinha formado. E os versos seguintes vai dizer que Deus fez brotar da terra toda árvore, olha só, irmão, agradável à vista e boa para a comida. Então, o homem tinha ali seu alimento, tinha ali Verdade. o que ia suprir a sua necessidade, a fome. Foi isso? É verdade. Aí também vai dizer que a árvore da vida no meio do jardim também estava lá. Além das que eu já li antes aqui, que é a árvore boa, agradável para a comida, né? Também Isso. estava a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Se o irmão quiser complementar um pouco mais, tem muito texto aí. Tem muita coisa. Estou olhando para a hora. Bom, como você já falou, nós vemos aqui o cuidado de Deus com essa criatura, né, denominada homem ou ser humano. E a gente vê aí a provisão e o cuidado, o zelo, podemos assim entender pelo texto lido, que Deus teve e tem ainda com o ser humano, apesar de tudo, né? E preparou, providenciou, e é interessante observar que aí está, irmão Hanoi e queridos que nos acompanham, 3 tipos de árvores, né? Ou, não sei, Sim. eu acho que no campo aí são 3 grupos de árvores, ou 3 tipos, mas rapidamente nós vemos aí as árvores gerais em comum, as árvores comuns, né? Todas as árvores que dão semente, que servem para o mantimento, digamos, isso é um grupo de árvores, ou tipos. Aí vem 2 árvores diferenciadas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. É bom, entendemos nós que é bom a gente ter isso em mente, né? Que Deus colocou ali as árvores, lembrei agora a Bíblia tem isso, né? Se você não tiver cuidado, começa a voar. Porque tem árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Do outro texto que eu me lembrei é que abriram-se os livros e abriu-se o livro, e tem da vida também, mas isso é outra coisa. Verdade. E o que dizer, irmão Marcos, do verso 15? Olha só, que a gente leu, né? Isso. Gênesis 2, verso 15. Uma vez que Deus fez tudo isso, providenciou tudo para o homem, colocou ele lá. E olha o que está escrito no verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aí o que vem é esse verso 16, que está escrito. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore, isso que o irmão já estava falando, explicando um pouco mais, do jardim comerás livremente. Isso. Ok, pode comer. Mas tem uma exceção aqui. Quando a gente vai ler o verso 17, aí parte dessa ordem está aqui também. Ó. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, disse Deus, dela não comerás. Isso. E o bom, queridos que estão nos acompanhando aqui, ele diz o porquê. Deus é bom.
É verdade. Por que não comer dela? Olha o que está escrito a seguir. Porque no dia em que dela comeres, certamente, isso é triste? Não. Certamente morrerás. Isso. Vamos lá. Aí, lembrando um pouco da primeira live, quem não viu, se está vendo aqui a primeira vez, a gente indica que veja a primeira. Nesse cenário, Nohanoi, a gente lembrou da primeira em que sentido? Que tudo isso está no início. Imaginemos aí na origem, no começo de tudo, né? A Escritura chama de Jardim do Éden, os estudiosos chamam de o paraíso, de um lugar. Imaginemos esse lugar. Hoje, quando se encontra algumas praias, né? Alguns lugares que não é muito visitado pelo homem, chamam de praias paradisíacas, eu acho que é esse o termo. Eu acho que vem dessa questão do paraíso, de um lugar, um ambiente propício, um ambiente com tudo o que se precisava. E é curioso, né, que hoje a gente vê que os nutricionistas recomendam os alimentos mais apropriados são exatamente frutas, verduras, legumes, etc. E tudo isso, a Escritura revela aí que Deus preparou, deu para o homem. E tinha tudo ali. E lhe dá uma ordem. O que chama a atenção é que é uma ordem. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Colocou o homem ali para cuidar, para lavrar, né? Para tomar de conta, com uma única restrição. Eu acho que esse ponto aí é um ponto para a gente também tomar nota aí na mente, na memória e, de repente, anotar de alguma forma, cada um tem a sua maneira de anotar, que no jardim Deus deu uma ordem: não coma da árvore do conhecimento, sob pena de morrer. Já estamos quase no tempo aqui que a gente pretende ficar entre 15 e 20 minutos, né, para não ficar longo. Está quase tranquilo. Mas é praticamente isso. A gente vai encerrar com 2 versos, quando for para concluir mesmo. A gente vai ficar citando eles também. Vai ter versos no início e versos no final. Mas fica contigo. Nosso irmão já tem falado aqui, além do texto puro e simples aqui, eu dou graças a Deus por ter acesso, como eu sempre digo, à Escritura. E como o irmão já frisou, Deus tudo fez. E aqui, com todo zelo, todo cuidado, colocou o homem ali. Ele deu apenas uma ordem. Dá para contar na mão, ó, só uma aqui. Só uma. E eu creio que você que nos ouve já sabe muito bem dessa história. Se não, vai à frente. Sim. Uma ordem, uma. Não foram 10 mandamentos, já adiantando aqui algumas coisas. Não foram 10. Foi uma. Ó, tu pode comer. Tá aí, tu come. Na nossa linguagem nordestina, enche teu bucho. Enche teu bucho. Lá vem o nosso irmão de novo à memória. Porém, meu irmão, Adão, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não coma, não. Verdade. Não coma. Porque não, você morre. no dia em que dela comer, certamente morrerás. Outra palavrinha que é bom notar é essa aí, certamente. Certamente morrerás. Né? Aliás, 2. Certamente morrerás, disse Deus. Pronto? E vamos frisar para o senhor com o verso que foi Deus quem disse isso ao homem. Isso. O próprio Deus, o Criador. Porque mais à frente a gente vai ver uma coisa ao contrário. Isso. Então, de antemão, porque nós queremos, eu tenho combinado com o nosso irmão Hanoi para a gente ficar falando exatamente entre 15 e 20 minutos. Eu acho que 15 a gente não consegue, né? Já está chegado os 20.
para não, que é muito dito que coisas longas não tem êxito, né? Pois bem, então diante disso, queridos ouvintes, nós já queremos aqui agradecer a sua participação, mais uma vez eu agradeço também ao irmão Hanoi pela cooperação, e na promessa de que, permitindo Deus, sexta-feira, a gente vai dar continuidade. E o capítulo é o capítulo 3 de Gênesis. Eu estava me lembrando disso, irmão Hanoi, que isso aqui, para muita gente, isso é, né? Mas isso aqui é beabá mesmo. Isso aqui a gente está querendo dessa forma para depois ir chegando. Tá? Mas um versículo que eu tenho em mente que a gente pode ficar sempre concluindo com ele é João, Evangelho 3:17 e capítulo 16 e 17. Vamos ficar lendo esses dois versículos no final, tá certo? João 3, 16 e 17. A gente inicia com os que nós temos iniciado e, diante do que a gente leu aqui já, queremos concluir, né, que tem chegado aquele ideal aquela ideia de tempo que a gente quer preservar aqui. Então, queridos ouvintes, mais uma vez nós agradecemos a todos que tiveram aqui e agradecemos os que verão depois, né? Se Deus permitir, alguém verá. A gente vai colocar também no grupo, no Face, e vamos disponibilizar também em um canal no YouTube. Quem não vê, porque nem todo mundo tem conta, enfim, no Instagram. Pois bem, para concluir, nós queremos terminar lendo João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Mais uma vez eu agradeço, irmão Hanoi, e o senhor, querendo dizer mais alguma coisa, e pode orar conosco no final, encerrando. Eu digo graças a Deus. Amém. Pelo que lemos agora. Verdade. Vamos agradecer a Ele por isso. Vamos orar. Amém. Pai bendito e santo, Graças agradecemos, Senhor. Obrigado, pela Santo. palavra, pela oportunidade que Obrigado, Jesus, por mais essa de, oportunidade social, de estarmos aqui, Senhor, compartilhar aquilo que recebendo cremos, a Tua palavra. Abençoa os que hão de ouvir, de forma que os que têm pedimos acompanhado. que Teu Espírito Santo Nós pedimos em ilumine nome de Jesus, nas abençoa mentes. cada um. Te agradecemos Pai Santo, por tudo, pedimos a Tua em nome de bênção, Jesus. em nome Amém. de Jesus. Então, sexta-feira, permitindo Deus, continuaremos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Valeu, irmão Hanoi. Deus te abençoe. Tchau.